Aprimore. Estamos aqui, gente. Boa noite. Né? É uma honra estar aqui com vocês. Né? Ainda mais para falar sobre um assunto muito atual. Né? Acho que a pandemia trouxe a ansiedade ainda mais em cena, seja na nossa vida pessoal, seja nos nossos consultórios. Né? Acho que a gente precisa conversar um pouquinho disso. Né? Precisamos colocar essa ansiedade no lugar dela de novo para seguir esse caminho, né, que todo mundo tem aí. E o intuito, gente, é a gente conhecer, né? Entender o que é para a gente seguir, né, em frente da melhor forma. Mas antes da gente começar, né, a nossa discussão, nosso tema, queria pedir para você, aquele lindo começo, né? Pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com todo mundo. Vai lá no Instagram também, vai ficar tudo, né, na descrição, para ficar mais fácil para vocês acessarem. Né? Quanto mais a gente compartilhar sobre esse assunto, né, melhor as pessoas vão ter o entendimento de como lidar com a ansiedade, com a dependência emocional, que foi o tema passado, questão da maternidade. Então, a gente sempre vai estar trazendo temas e vocês têm esse papel de estar compartilhando, ok? E outra coisa, tendo temas de interesse, manda pra gente, né? As propostas que a gente vai estar aqui. Por enquanto é uma vez no mês, mas a proposta, né? Quem sabe daqui um tempo, uma vez na semana. Sabe, né? Tô gostando disso aqui. Comentei com Marla, doutora Camila, que eu fiquei muito feliz, porque assim, como ela disse, é um projeto pensado com carinho e eu recebi retorno até de colegas, né, psicólogos. Olha, eu vi que vocês fizeram um trabalho assim na Aprimore, que legal, né? Então, assim, ressaltar o quanto isso tem sido legal e a sua presença, assim, uma presença de know-how aqui com a gente. A gente fica muito feliz, né, entre os seus colegas psiquiatras que tem na cidade. Você é uma pessoa muito querida aqui pra gente e eu fico muito feliz de dividir esse momento com você. Né, na clínica mesmo. Né? Então, quando... desafios juntos. Sim, quando a gente falou assim, vamos trazer um convidado, né? O Pietro falou, vamos trazer alguém? Eu falei, bora. Eu falei, quem? Aí ele, doutora Camila. Eu falei, que maravilha. Então, assim, foi muito pensado, mas assim, muito rápido, tipo, pronto, é o primeiro nome que vem na cabeça, né? Então, é isso. Então, pra gente iniciar, qual que é a proposta? Vamos trazer uma definição, o que é, para as pessoas entenderem o que é a ansiedade. E daí depois a gente vai para as causas, sinais, para todo mundo conseguir, pelo menos, identificar, né? O que seria, então, a ansiedade normal, que todos nós temos, né? E uma ansiedade que chega a ser patológico, né? Então, para começar assim, com definição, o que é? Então, vou falar um pouco do ponto de vista psicológico. A ansiedade é um fenômeno que nos projeta, né? Projeta a nossa energia, o jeito de pensar para possibilidades futuras, né? E acaba, né, gerando uma espécie de pensamento fantasioso sobre o que pode vir, né? Desencadeando uma série de reações emocionais e até físicas, né? A depender do estado, e nos leva sempre para esse estado de alerta de futuro. Perfeito. Num funcionamento normal, né, a gente brincava aqui um pouco antes, a Marla estava falando muito antes de começar, né, lidando com a ansiedade dela do início do podcast, a gente falava, cada um tem uma estratégia. A ansiedade, ela tem esse poder positivo e até na evolução da espécie de nos levar à ação. Então, do ponto de vista psicológico, o comportamento, o fenômeno ansioso é algo interessante, porque ele nos dá capacidade de prospecção, nos faz ir adiante, né? Nos dá também motivação. Mas aí, quando ele começa a entrar num quadro de funcionamento muito acelerado, né? Que, enfim, começa a trazer um dado de realidade não existente, mas que tem repercussões físicas e etc., a gente entra num quadro que é patológico, né? Eu vou deixar a doutora Camila falar um pouco melhor desse quadro. Patologias. Acho que é importante a gente pensar nisso, né? Então, como o Tasso tem falado, a ansiedade faz com que a gente sobreviva, né? Ela nos torna alerta para perigos, né, reais. O problema é quando esses perigos são mais imaginários do que reais, né? E isso passa a trazer sofrimento. Então, a gente pensa que criança tem ansiedade, adulto tem ansiedade, animais têm ansiedade, sim. Né? E essa ansiedade nem sempre ela é patológica. Então, acho que diferenciar isso, né? A partir de qual momento
a gente deixa de ter uma ansiedade como um fenômeno, como uma resposta fisiológica a uma demanda e passa a ter um transtorno, da gente começar a pensar em sofrimento, em prejuízo na nossa rotina. Então, esse é um dos grandes marcadores quando a gente vai pensar, né? E pensando principalmente no meu caso, né? Então, a gente é buscado com muita frequência por isso, pelo transtorno de ansiedade, né? Não simplesmente pela ansiedade. Então, acho que a gente vai conversando e vai entendendo com aquele paciente, né, qual é o sofrimento que aquilo está trazendo para a vida dele e, a partir dali, a gente entender, começar a explicar para ele, né, essa diferença e começar a pensar em alternativas de como ele vai enfrentar tudo isso. Até porque lidar com a ansiedade é essencial, pode ser uma dádiva, inclusive, né? Aprender a lidar com a ansiedade, porque é isso, ela te impulsiona a ação, ela te dá capacidade de prospecção, motiva, né? sim. Te motiva a algo, né? Então, fazer essa gestão para não se transformar patológica, ou sendo patológica, fazer essa regressão, a experimentar novamente um estado de ansiedade salutar, né? Enfim, que tem a ver com realização, projeto de vida, isso é muito, muito importante. E é importante falar que, assim, às vezes fala, ai, tô ansiosa, ai, que ansiedade. E aí, às vezes, a gente leva muito pro lado, meu Deus, mas mulher vive ansiosa, menino vive ansiosa. Não, é uma ansiedade normal. A né? gente tem uma ansiedade boa, né? Eu vou fazer uma viagem. Sim. Então, da ansiedade da expectativa do que vai ser, né? De realizações, né? Vou conhecer uma pessoa nova. Então, um pouquinho daquela ansiedade é legal, faz bem, é do ser humano. Sim. Né? Eu acho que o ser humano que não sente ansiedade, a gente tem que começar a pensar, opa, né? Tem ou tá vida aí? muito monótono, ou tem alguma coisa, né, que não tá legal. Ok. E então, se a gente parar para pensar assim, vamos o que a gente poderia observar, uma pessoa tem ansiedade, normal. Mas quando que ela começa a preocupar? E outra, ela tem condição de começar a identificar por ela Eu só acho que mesmo? sim, né? Então, a gente começa pensando principalmente em sintoma físico. Né? Então, vamos tentar separar um pouquinho. O que seria um sintoma físico da ansiedade? Né? Um pouco mais de taquicardia, então aquele coração que bate mais rápido um pouquinho, né? As mãos mais suadas, aquele suor mais frio, um pouco da sensação de que a respiração está mais pesada. Isso pode evoluir para uma sensação de falta de ar. Né? Parece que o ar não está entrando, né? Eu não consigo respirar. Então, né, a gente pensa... Quando é que isso acontece de uma forma mais natural? Estou conhecendo uma pessoa nova, essa pessoa, estou esperando uma ligação, né? Então o coração acelera um pouquinho, a mão sua, mas eu consigo conversar, eu consigo escrever, eu consigo caminhar, eu consigo manter minha rotina de trabalho, mas pensando um pouquinho nisso, até aí tudo bem. Esse coração está acelerando tanto que eu começo a pensar, será que eu estou doente? Será que eu preciso ir no médico? Né? Porque está disparando demais, começa a incomodar. Eu não consigo conversar, né? O ar falta. Né? E aí eu começo a me preocupar um pouquinho mais, eu não estou respirando. Então, esses sintomas eles vão se intensificando, tanto na intensidade, na frequência com que eles acontecem e nos prejuízos, coisas que eu não consigo fazer por conta dessa ansiedade. Começa a evitar. Eu começo a evitar. Né? Então, às vezes, eu não quero me encontrar com essa pessoa porque eu tenho medo, e aí entra a parte psicológica, né? Então, os pensamentos que são desenvolvidos para tentar justificar aquela sensação física que a gente está tendo. As desculpas, aí começa as desculpas. Exatamente, eu começo a pensar, eu começo a tentar dar justificativa para aquilo. Né? Ai, mas e será que ele vai gostar de mim? Será que o meu chefe vai entender o que eu quero dizer para ele? Né? O chefe chamou, o coração dispara, a mão treme, você fala, e agora? O que ele vai me falar? Né? Às vezes ele está querendo só te promover, você já está preocupado, achando, né, que o chefe vai ali dar uma bronca por alguma coisa diferente que você fez. Né? Na escola, a gente pode pensar que essa ansiedade tem desde criança. Né? Então, a gente vê crianças que no dia da prova, né, tem dor de barriga, né? A gente fala que são as famosas borboletinhas, chega a ter náusea, vômito e não conseguem ir para a escola porque estão se sentindo pressionadas por um desempenho ou por alguma outra questão por conta de uma avaliação que deveria ser habitual. Então, quando a gente começa a não conseguir fazer as coisas
né, por conta dos sintomas físicos, e nós vamos falar também um pouquinho dos psíquicos, a gente tem que começar a prestar, observar que isso está ficando muito mais frequente, que eu estou deixando de conseguir fazer as coisas, né, que são importantes para mim, que eu tenho que começar a estar mais atento. Ou que as pessoas, né, quando a gente pensa em crianças, né, a família, pai, mãe, tio, professor, né, tem que estar mais atento e talvez, né, ir lá dar uma investigada melhor no que está acontecendo com aquela pessoa. E só ilustrando, né, Camila, eu acho que agora na pandemia teve muito isso, talvez você confirme ou não, mas o medo de ter Covid, disparar um processo ansioso, e aí a falta de ar um sintoma de quê? De Covid. Né? E aí uma coisa alimenta a outra, gente que entrou em quadro de exaustão por ansiedade, COVID, sem né? ter Covid. Então, Aprimore.